desde muito cedo, que manifesto uma profunda vocação, não apenas pelas questões místico-filosóficas e esotéricas, mas também pela vida monástica. Até onde me vai a memória, desde os 12, 13, 14 anos, que me dedico, dentro das possibilidades da época, à aquisição de livros, à visita a bibliotecas, a leituras, pesquisas, conversar com pessoas, numa época em que a internet não oferecia as mesmas facilidades que hoje. Era algo praticamente inacessível. Ainda assim, dignos, me mantive perseverante nesta busca. Lembro-me que sempre gostava de admirar não apenas a figura dos alquimistas antigos nos livros, mas também a figura dos padres, das freiras, das mais variadas religiões, dos monges em geral. Era algo que fascinava a minha mente, que sempre chamou o meu coração. Ali, aproximadamente pelos meus 16 anos, quando entrei na primeira Ordem Rosa Cruz, nesta minha encarnação, conheci um fráter que foi considero o meu primeiro instrutor espiritual, chamado W.Q. Foi ele propriamente quem me apresentou a filosofia dos Padres do Deserto. Para quem não conhece, recomendo que pesquise sobre isso. Que me apresentou a visão mística, bem como também o mosteiro beneditino e a filosofia beneditina. Foi ali o mosteiro beneditino da cidade do Rio de Janeiro. E ele quem me introduziu neste mundo da filosofia monástica mais propriamente. Desde então, venho alimentando esta semente no meu coração e vivenciando diferentes formas de vida monástica. Aqueles que acompanham há mais tempo, lá pelas nossas páginas antigas do Orkut, depois pelo próprio Facebook, enfim, que acompanham pelas redes sociais, hão de lembrar-se que anteriormente eu tinha uma maior proximidade com a vivência monástica. E estas vivências monásticas é que formaram a base para o meu atual caminho, que vou mais ao final deste vídeo posicionar. Baseando-me não na teoria, não na leitura livresca, mas sim na prática experimentada, consciente e observante, que vamos aqui posicionar este que é o nosso 58º vídeo em nosso canal, falando como tornar-se um monge, como tornar-se uma monja, como ingressar neste caminho místico. Eis o nosso tema. Aqui quem vos fala de nosso laboratório Rosa Cruz de Alquimia é o Frater Cassiano Camilo Compostela. Sejam todos bem-vindos, curtam este nosso vídeo, assine as notificações, deixe aqui os seus comentários, sugestões, tudo isso auxilia a manutenção do nosso canal. A sua contribuição é fundamental. Gratidão. Bem, em primeiro lugar, dignos, vale salientar que a palavra monge é de origem grega e vai expressar, monacos, e vai expressar a solitude. Monacos de mono, daquilo que é isolado, daquilo que é sozinho, daquilo que é solitário, ou daquele indivíduo que escolhe de forma deliberada, por vocação, por chamado próprio, por vocare, viver de forma solitária. Então, um monge, originalmente, é aquele que vive sozinho, ad definitorum. Esta palavra, ela vai ser utilizada em diferentes religiões, em diferentes linguagens, sobre diferentes conceitos. Vamos lembrar que quando a gente fala em monge, não existe apenas monges cristãos, não existe apenas monges ocidentais, mas vão existir monges das mais diferentes religiões e também monges nos mais diferentes lugares do mundo. Apenas a título de exemplo, nós temos os monges católicos, temos monges protestantes, as linhagens mais tradicionais do protestantismo, e aqui não falo de evangélicos, mas falo de protestantes tradicionais, como os luteranos e os anglicanos, vão possuir linhas monásticas de franciscanos, de beneditinos, e estas linhas monásticas se mantêm tal como também se mantêm as linhagens católicas, que têm aí alguns 2000 anos, algumas delas, como é o caso, por exemplo, da ordem beneditina, da escola beneditina, do monasticismo beneditino, que tem aí mais de 1500 anos.
Nós vamos ter monges no taoísmo, monges no budismo, vamos ter monges no hinduísmo e em diferentes outras religiões. Quando aqui nós posicionamos como tornar-se um monge, e nós vamos falar aqui sobre diferentes tipos de monges, bem como também como de fato ingressar neste caminho, lembre-se que você não precisa estar atrelado, se este for o seu chamado e caminho, especificamente à religião em que você nasceu. Existem muitos tipos de monges. Temos aqui inclusive um irmão que é monge Hare Krishna, que acompanha este nosso canal e as nossas outras redes. Meus cumprimentos ao digno frater. Pois bem, em tendo especificado a definição, vamos aos tipos de monges existentes. Em primeiro lugar, digamos, é interessante posicionar que existe um monge solitário. É aquele que vive mais ou menos em sociedade, embora um tanto, geralmente um pouco mais afastado, mas que se dedica às questões de natureza mística solitariamente, sem estar integrado a alguma escola, a algum monastério. É aquele monge mais independente e ele, em geral, está ligado também a alguma corrente religiosa. Dentro do catolicismo, por exemplo, são chamados irmãos, chamadas as irmãs, ou propriamente os oblatos, também é um outro caminho semi-monástico dentro dessas classificações. Outro tipo de vivência e de possibilidade é, para o caminho monástico, o conventual, que vem de convento, de convenção, daqueles que vivem juntos em sociedade, formando propriamente monastérios. A palavra monastério, né, que vem de monge, monge de solitário, ou seja, é aparentemente uma contradição, mas na verdade cada monge vive na sua própria cela, e aqui a palavra cela vai designar o quarto dentro do seu próprio cosmos, e mesmo solitariamente vivendo em conjunto. Isto foi se formando mais tardiamente na história do monasticismo, tanto oriental quanto ocidental. Então nós vamos ter também monges solitários e monges que vivem em conjunto. Vamos ter também os chamados monges e monjas enclausurados, aqueles que vivem de uma tal maneira fechados dentro do que nós vamos chamar de claustro na linguagem monástica, que tem um voto mais rígido de silêncio, um voto mais rígido de restrição, de não ver outras pessoas, de não acessar redes sociais, de viver mais afastado do próprio mundo, embora em conjunto. É uma espécie de eremita, e aí vai entrar uma outra classe de monges, mas que vive em conjunto, dentro de um convento enclausurado. São aqueles conventos em que as freiras, os frades, os irmãos, as irmãs praticamente não saem, eles não falam, eles vivem mais em silêncio, recolhidos, num trabalho místico, num trabalho interno de oração, de dedicação ao próximo, mas pela via do próprio misticismo. O monge eremita ou a monja eremita é aquele que vive mais isolado do mundo, seja numa casa afastada, numa floresta, no deserto, enfim, em qualquer lugar ermo. Daí a palavra ermitão também, ou ermida, dentro de uma ermida. É um monge que vive solitariamente, completamente afastado de todos. É uma clausura ao modo natural. Agora, se você sente este chamado, alguns dos senhores que aqui estão vão apenas estudar, vão apenas conhecer e perfeitamente. Agora, se você sente esse chamado, cabe-lhe verificar internamente, perguntando a si mesmo que tipo de monasticismo combina consigo. Vejamos que nós vamos de uma ponta a outra. Você pode tanto viver nas cidades, sozinho, na sua própria casa e ter uma vida monástica, como também pode viver sozinho, mas absolutamente retirado como eremita. Pode viver em conjunto de forma mais leve, mas também pode viver em conjunto de uma forma mais fechada, ou seja, conventual e enclausurada. Tudo isto é importante compreender quando nós falamos de misticismo. Eu, desde muito cedo, antes de darmos continuidade a este nosso vídeo, como tive diferentes vivências monásticas, chegou uma determinada época em que conjuguei a palavra monge propriamente com o meu caminho rosacruciano, com o caminho místico. E aí formatei uma palavra, um termo que é de monge Rosa Cruz.
embora isto não propriamente reflita uma ordem, uma organização, um monastério, a minha vivência enquanto monge Rosa Cruz, ela foi mais solitária, no molde do monge solitário. Este é um caminho que pode ser feito. Agora, dignos, outro ponto importante aqui a posicionarmos qualquer um pode ser monge? Qualquer um pode ser uma monja? Sim, qualquer indivíduo pode sê-lo a qualquer idade. Pouco importa se você é jovem, se você é adulto ou se você tem uma idade mais avançada, você pode sim, a qualquer instante, mesmo que em idade avançadíssima, vivenciar a questão monástica, porque a vivência monástica ou a vida monástica independe de religião, independe de regras, independe de autorização. Tudo vai depender do modo como você se sente, como você se porta e como você vive. Vão existir, por exemplo, na Índia, tradições dos brahmacharyas, em que os indivíduos, após terem criado seus filhos, terem se casado, terem, enfim, constituído suas famílias e vivido a sua vida normalmente, eles vão integrar-se a um corpo propriamente mais espiritual e dedicar-se tão e somente à espiritualidade. É o chamado monasticismo tardio, em que o indivíduo completa um ciclo na sua vida de casamento, de filhos, de atividade profissional, de formação, enfim, na vida social comum e começa a integrar uma classe específica de dedicação às questões místicas. Vejamos que o que vai identificar um monge e uma monja não é um título, não é o nome, mas é a dedicação exclusiva às coisas do alto. Não é o fato do indivíduo viver sozinho que lhe faz propriamente monge. O que fará um indivíduo monge de fato e de direito é a dedicação às questões divinas, ao caminho místico e ao caminho interno. Vamos aos votos agora, dignos. Existem em todas as tradições 3 votos fundamentais: o voto de castidade, o voto de pobreza e o voto de obediência. O voto de castidade, ele vai dar-se pela abstenção da liberalidade e de concentração propriamente da energia sexual. O indivíduo que se dedica ao caminho místico, ao caminho monástico, ele deve e tem o compromisso de resguardar, concentrar, direcionar e sublimar a energia sexual nas mais diferentes tradições, umas com maiores conhecimentos místicos, ocultos e internos e outras com um menor grau de conhecimento. Seja como for, esse compromisso acontece em todas. Vamos lembrar que castidade é diferente de celibato. Celibato é um indivíduo que vive solteiro. Casto é um indivíduo que se abstém da atividade sexual. Claro, nós já falamos sobre a questão da sexualidade, sobre os motivos místicos e etc. Não vamos entrar nisso aqui novamente. Recomendo que você assista os vídeos anteriores para explicar como isto se dá. Estamos aqui dizendo apenas que esse é um dos votos comuns dos monges. Não importa se você é monge Hare Krishna, budista, tibetano, todos os monges têm esta dedicação. O outro voto é o voto de pobreza, ou que é um voto, na verdade, de desapego. É como eu trouxe isso propriamente para a minha vida atual, que é um voto de minimalismo. É o indivíduo possuir o mínimo possível para viver, deixando propriamente, quando ele trabalha de forma conventual, todos os seus bens, os resultados dos seus trabalhos para o conjunto do grupo, ou seja, para o convento ou para o monastério, e não particularmente para si. Agora, o monge que é solitário, por exemplo, e o monge que é eremítico, ele precisa de uma base, precisa de uma fundamentação. Então, o mínimo possível para viver de forma minimalista. Todos os monges são minimalistas. E, por fim, o voto de obediência, que é um voto de conexão ou de respeito, de acompanhamento através da linha religiosa ou da linha mística que segue. Um voto de pobreza é um voto de comprometimento para com a linha que se segue. E vejamos, dignos, que aqui é o nosso canal que fala de filosofia esotérica e de hermetismo, que sim, o indivíduo pode seguir
em virtude deste contexto, um caminho individual, pode seguir um caminho particular e independente, conjugando os aspectos filosóficos, místicos, esotéricos ou religiosos de prática e de vivência que bem lhe aprouver, e ainda assim ser propriamente classificável como monge, porque o que vai definir monge e monja não é título, não é uma carteirinha, o que vai definir é o estilo de vida e o propósito de existência. São estes dois elementos que fundamentam a vivência monástica. Quem aqui vos falou foi o Frater Cassiano Camilo Compostela. Até breve, paz profunda.